E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Uma das séries mais maravilhosas e malucas e confusas da Netflix chegou ao fim recentemente, a série Dark, na sua terceira temporada. E eu vim aqui tentar explicar pra vocês o que aconteceu no final, lembrando que essa é uma perspectiva minha. As séries geralmente deixam aberto pra mais interpretações, então várias pessoas podem ter uma percepção diferente do final da série. Eu vim trazer aqui a minha pra conseguir discutir com vocês e tentar também organizar meus pensamentos em relação ao final. Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá embarcar no mundo de Dark. Alerta de spoiler, então lembrando que se você tá vendo esse vídeo, você tem que ter terminado todas as temporadas de Dark, porque senão você não vai entender uma palavra do que eu vou dizer. É bem possível que você tenha visto as temporadas e também não vai entender nada, porque eu mesma tô já confusa. Mas se você não assistiu, assista a série primeiro e depois volta aqui, porque vai ter muito spoiler. Então vamos partir do princípio que todo mundo até aqui chegou e entendeu que a gente tem 3 realidades no mundo de Dark. Primeira realidade, que é o mundo do Jonas, que é o mundo que a gente vem acompanhando desde a primeira temporada, em que o Jonas vira o Adam, que ele depois descobre um monte de coisa sobre a família dele. Então temos o mundo 1 do Jonas. O mundo 2, que é apresentado lá no comecinho da terceira temporada, é o mundo da Marta, que é um mundo que não existe o Jonas, mas que todos os eventos ocorrem mais ou menos da mesma forma e o apocalipse também vai acontecer naquele mundo. E o terceiro mundo, que a gente descobre bem depois lá no final da temporada, que é o mundo Origem, que é o mundo em que a única pessoa que existe, que tem uma relação com viagem no tempo, é o Tannhaus. E é graças a esse Tannhaus que existem os outros 2 mundos. Porque ao tentar trazer o filho de volta com a família dele, ele desencadeia algumas reações numa explosão, o mundo dele é destruído e os outros 2 mundos começam a existir, coexistir no caso. Então, são esses 3 mundos, a gente parte desse princípio, todo mundo entendeu isso. Tendo isso estabelecido, a gente descobre que aqueles 2 mundos que foram criados, eles estão meio que num looping eterno que é explicado através de uma base científica que eu vou tentar trazer pra vocês, gente, eu não sou muito boa em ciência, mas eu vou tentar explicar pra vocês, que é a teoria do gato de Schrödinger. Na série eles explicam bem essa teoria. Então, nessa teoria existe uma caixa, dentro da caixa de metal existe um gato, um átomo, um contador de Geiger, ele está conectado com um martelo e embaixo do martelo tem um ácido. Então, essa teoria, ela traz as possibilidades de o gato estar ou não morto, partindo do princípio que o átomo vai se movimentar, o contador vai perceber isso, soltando o martelo e caindo no ácido. Então, a teoria, ela traz a seguinte percepção. Se a gente abrir a caixa e ver se o gato está vivo ou morto, a gente tem a percepção da realidade de o gato estar sim vivo ou estar morto. Mas enquanto a gente não vê essa caixa, a gente tem essas 2 percepções ao mesmo tempo. Então, existe a possibilidade do gato estar vivo ou morto. E aí que a teoria da sobreposição se aplica na série Dark também da mesma forma. Então, assim, a partir do momento que você tem a possibilidade de vida ou morte do gato ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de vida ou morte dos personagens presentes nessas 2 realidades. E é assim que a série tenta de alguma forma explicar pra vocês o porquê do Jonas ter morrido em uma realidade, mas continua vivo na outra. Então quer dizer que naquele momento da série, o Jonas pode estar vivo em uma realidade e pode estar morto na outra, porque é a teoria da sobreposição. Confuso, eu sei, mas então vamos partir do princípio que a gente também tem 3 possibilidades pra série Dark, conforme a gente vê. Em uma dessas realidades, a Marta do segundo mundo, ela é morta pelo Adam lá no final, porque ele acha que matando ela e o filho que tá no ventre dela, ele vai conseguir parar todo o apocalipse que tá pra acontecer. A segunda realidade é a que a Marta, do segundo mundo, mata o Jonas, já ainda criança, adolescente, e aí ele não viria a se tornar o Adam. Só que, conforme essa teoria do gato, a gente tem essas 2 realidades existindo ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente fica meio confuso, mas dá pra dar um ok nisso devido a essa teoria. E a última realidade, que é a realidade em que eu vou explicar melhor pra vocês, que é a que dá tudo certo pra eles, que é quando a Cláudia explica pro Adam que eles só existem por causa dessa realidade Origem, e o Adam precisa usar aquela brecha no tempo, que foi um segundo em que o tempo parou, quando aconteceu o apocalipse, pra ele ir furar essa ordem das coisas e falar com ele mesmo, quando era o Jonas, que ele precisa parar a morte do filho do Tannhaus pra evitar que tudo isso aconteça. E ele explica pro Jonas que nenhuma das coisas que a
a Marta do futuro ou ele mesmo estão falando fazem sentido. E que a coisa certa que eles têm que fazer é Jonas, do mundo 1, pegar Marta do mundo 2 antes dela fugir com Bartosz, e eles dois juntos viajarem para o mundo Origem. E viajando no mundo Origem, eles vão conseguir evitar que o filho do Tannhaus sofra um acidente e que o Tannhaus mais pra frente estude muito pra conseguir criar essa tal máquina do tempo que vai vir a causar as catástrofes no mundo dele e a existência dos outros dois mundos. Então eles vão lá pro túnel, né, que é o túnel portal. Eles também com aquela maquininha lá que viaja entre as dimensões. E eles conseguem atravessar. Curioso que assim, quando eles atravessam, eles entram meio que num limbo temporal. Eles estão num lugar cheio de luzes, em que inclusive eles veem eles mesmos lá, depois eu vou mencionar sobre isso. Mas eles estão meio que num limbo temporal antes deles irem pro mundo Origem no tempo certo que eles têm que estar. Que é quando o filho do Tannhaus tá pegando o carro pra voltar pra onde ele mora. E tá chovendo bastante, e a gente sabe que ele vai sofrer um acidente mais pra frente. Então, quando eles dois atravessam esse limbo e eles chegam lá na rua, eles conseguem convencer o filho do Tannhaus que o pai dele gosta muito deles e que eles não podem pegar. Eles até mentem falando que a ponte teve um acidente que eles não vão conseguir passar. E a partir do momento em que o filho dele opta por voltar pra casa do pai, pra não pegar mais o caminho que ele ia fazer, que ia causar o acidente, a gente vê a Marta e o Jonas evaporando juntamente com os dois mundos dele. Então a gente entende que deu certo aquele plano lá que a Cláudia passou pro Adam e o Adam passou pra frente. E aí eles conseguem fazer essas duas realidades nunca terem existido. Então a cena final que a gente vê é justamente a realidade do Tannhaus, em que todos os outros personagens existiam, com exceção da família Nielsen. Por quê? Vamos lá pra linha do tempo da linha do tempo não, vamos lá pra árvore genealógica mais confusa de toda a série. O Jonas e a Marta só existem porque o Nielsen existe, o Ulrich. E o Ulrich só existe porque o pai dele existe, que é o Tiedemann. Só que não sei se ficou claro isso na série, mas assim, a mãe do Tiedemann é a Agatha e o pai do Tiedemann é o filho do Jonas e da Marta. Bizarro, eu sei. Mas ele é o pai deles, eles têm aquela conversa lá na floresta, ele dá até aquela pulseira pro filho. Então fica implícito, mas claro, que ele é o pai do Tronte. Então, toda essa linha genealógica aí que vem da Agatha, do próprio Noah, porque também tem aquela história da Charlotte, a filha da própria filha. Então toda essa linha dessas pessoas, elas não existem. Só existem as pessoas que não têm ligação direta com essa árvore genealógica, que inclusive eu já vou aproveitar e deixar essa dica pra vocês. A Netflix criou o melhor site que eu já vi pra explicar Dark. Ela é uma linha do tempo, então você consegue ver, você clica no personagem e ela tem também a árvore genealógica. Então você vê os tempos que eles passaram, em quais episódios foram isso, quem é filho de quem é irmão de quem é parente de quem. É uma zona, tem um monte de linha lá, mas você vai se encontrar de alguma forma. Então esse site, vou deixar aqui na descrição, é uma das melhores coisas pra ajudar vocês a entenderem a árvore genealógica e por que aqueles personagens que estavam no final continuaram no final, porque eles não têm ligação nenhuma com as duas outras realidades criadas. Então no final a gente vê a Regina, a Catarina, a Hannah com os seus namorados, né, até o pai também ex-marido da Charlotte. Então a gente vê eles todos lá comemorando, conversando. A gente vê até que assim, tem uns resquícios das outras realidades neles, porque tem até a conversa lá que eles estão falando, se você desejasse o apocalipse, o que você... Se fosse o último dia, se tivesse um desejo, o que você faria? Eu desejaria que Vinden nunca existisse. Então é uma conversa que a Hannah e o Ulrich tiveram numa outra realidade. E principalmente o final, quando a Hannah, ela tem meio que um déjà vu quando ela vê aquele casaco amarelo, que é o casaco do Jonas, né? Mais conhecido como casaco do Jonas. E no final ela tá grávida e ela fala, eu não sei qual vai ser o nome do meu filho ou filha, mas se for menino eu sempre gostei do nome Jonas. Então ela deixa meio assim no ar, assim, não dá a entender que aquele vai ser o Jonas, mas dá a entender que tudo está conectado, que é tipo a maior mensagem assim da série. Então, realmente, tudo está conectado independente do que acontecer. Uma outra coisa que eu gosto muito na série, além dela tentar, por mais confusa que seja, se justificar nas bases científicas, tem uma outra teoria que é um paradoxo, na verdade, paradoxo de Bootstrap, que é interessante e que eu acho que se aplica não só às coisas, que é o que esse paradoxo fala, mas eu acho que nesse caso da série também se aplica a pessoas. Porque esse paradoxo ele traz que, assim, se existe um objeto que foi criado e ele volta no tempo, a partir do momento que ele volta no tempo, a gente perde a noção de quando ele foi criado. Então, um objeto pode sempre existir sem nunca ter sido criado a partir do momento que ele viajou no tempo. O exemplo maior disso tudo
é os planos para a criação da máquina do tempo. Ninguém sabe quem fez esses planos, ele simplesmente surgiu lá com a Eva, que era a Marta, que foi passado para Charlotte. Então, o mapa da máquina do tempo, ele foi lá, ele começou com a Eva, que passou para Cláudia, que passou para outra Cláudia, que passou para Tannhaus para criar a máquina do tempo, mas não tem um ponto exato no tempo em que ele foi realmente criado. A mesma coisa com o livro do Tannhaus. Não mostra ele escrevendo aquele livro, mostra ele copiando de um livro que veio do futuro. Então, a partir do momento que há a viagem no tempo, você perde a noção de aonde no tempo está aquele objeto. E eu acho que a série ela aborda isso um pouquinho com as pessoas. A Cláudia, por exemplo, é um exemplo muito grande. Que assim, até mesmo depois dela ter morrido, ela voltou no tempo pra falar com o Adam e explicar toda aquela situação pra ele, que é o que iria salvar os mundos, né? Então você não consegue ter uma noção exata de em que momento que a pessoa nasceu e em que momento que ela parou de existir. Então eu acho que eles usam essa teoria também em relação aos personagens da série nas duas realidades. Eu poderia falar dessa série o dia inteiro, mas não vou, porque tem muita coisa, eu já tô ficando com dor de cabeça, brincadeira. Mas eu vou deixar vocês com um questionamento, que também a série eu acho que ela deixou em aberto pra gente ficar pensando, será que realmente tudo acabou? Será que tudo vai continuar? Naquele momento que eu falei que tem o limbo, a Marta, ela vê o Jonas criança, em algum momento no tempo da realidade dele. E a mesma coisa acontece com o Jonas, com a Marta criança. E a mesma coisa acontece com a Marta criança que vê o Jonas crescido. Então, a gente vê esses dois personagens tendo essa lembrança de terem se visto criança. Mas aí você pensa, se a Cláudia falou pro Adam que aquela era a primeira vez que aquilo acontecia, que aquela foi a primeira vez que o Jonas e a Marta conseguiram salvar o mundo, salvando o filho do Tannhaus. Como é que eles, crianças, nos tempos dele e nas realidades deles, que ficaram em looping direto, como é que eles têm essa memória de terem se visto naquele momento que eles nem mesmo sabiam que podia existir aquele momento? Confuso, eu sei, mas é de se pensar que você pode pensar, eles realmente salvaram o filho do Tannhaus e tudo voltou ao normal, mas você sabe se no futuro vai desencadear alguma outra coisa que vai fazer todos os eventos da série já acontecerem de novo? Então a série justamente deixa isso em aberto pra gente, a gente não sabe explicar se ela acabou daquele jeito, se ela vai continuar num outro mundo paralelo. Então é isso que eu gosto, uma série que assim deixa você pensando mesmo e você tem que se contentar que não vai ter essa resposta, mas dá pra se contentar com o que foi apresentado pra gente. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo o que vocês entenderam do final da série, se tem algumas perguntas que não ficaram muito claras. Por exemplo, eu não sei até hoje onde a Agatha foi parar depois que ela saiu do futuro. Ela tinha que entregar o papel do jornal, né, pra Cláudia criança, não mostrou isso, deu a entender que ela sumiu depois de um tempo. Então, algumas perguntas realmente vão ficar em aberto, mas deixa aqui embaixo as curiosidades assim, em relação a Dark, o que vocês mais gostaram. E é isso, pessoal, até a próxima!